Para iniciarmos o workshop, convidamos o professor Gustavo Pinto Vilar, bacharel em Ciências da Computação e tecnólogo, especialista em docência do ensino superior, perito criminal federal, especialista em informática forense. Convidamos a doutora Lavínia Tupi Vieira Fonseca, juíza de direito titular da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Pós-graduada em Ordem Jurídica e Ministério Público, pela Escola Superior do Ministério Público e do Distrito Federal. Membro da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça e Territórios. Membro do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional e Socioeducativo, do Departamento de Monitoração e Fiscalização do Sistema Prisional e Socioeducativo do Conselho Nacional de Justiça e membro do Fórum Nacional da Justiça Juvenil. Convidamos a psicóloga Bárbara Moraes Macedo, psicóloga, especialista em psicologia forense e criminal, analista judiciária, apoio especializado em psicologia do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O mestre André Luiz Gonçalves, mestre em ética e doutorado em ética contemporânea, da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor de Metodologia de Pesquisa Jurídica e coordenador do projeto Laços no curso de Direito da PUC, Minas Gerais. Convidamos a doutora Fernanda Simplício Cardoso, doutora em Psicologia Social, especialista em Psicologia Jurídica, docente e coordenadora de extensão da Faculdade de Psicologia PUC de Minas Gerais e professora de referência do Núcleo de Direitos Humanos e Inclusão, psicóloga judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Está aqui movimentando? Fica à vontade. Bom, pessoal, boa tarde. Desculpa, eu não sabia que estava tão alto. Eu não sabia que minha voz ia sair tão alta. Senão eu teria gritado mais alto, né? Bom, pessoal, boa tarde. Agradeço mais uma vez aqui a professora Ruth, né, pelo convite, né, aos colegas que eu estou fazendo aqui no evento, né, e é sempre bom retornar a Ribeirão Preto, cidade que eu admiro muito. Inclusive tentei até remoção agora para cá, mas infelizmente tinha alguém com a pontuação mais alta que a minha e ele veio, né, mas a vida é assim. Bom, pessoal, eu tenho aqui um desafio, né? Reunir aqui num tempo de 25 minutos um conhecimento tão denso que é essa parte de tecnologia, né, os mitos dessa questão relacionada com a parte das tecnologias e a sua influência no comportamento juvenil. A gente vive sempre aquela situação onde você fala, e é um diagnóstico, né? Já não é nem um diagnóstico, é um sintoma que você está ficando velho. Quando você começa, no meu tempo, né? Ah, quando eu era criança, no meu tempo. Bom, então significa, né, que você já está nos enta, né? Já passou dos 30, está nos enta já. Bom, o primeiro slide que eu vou colocar aqui para vocês é um slide de uma série que eu assistia quando criança, né? Passava em sessão da tarde, né? Um programa, era o YouTube da época, né? Era Sessão da Tarde, não tinha outra coisa, não tinha opção.
E era um seriado chamado Star Trek, Jornada nas Estrelas, né? Dr. Spock, aquele que abriu o dedinho assim, que te cumprimentava assim, né? Paz e prosperidade. E eu ficava alucinado com aquela tecnologia que estava naquela nave. Eu digo, meu Deus, será que um dia a gente vai chegar aí? Né? E pasmem vocês, assim, não riam de mim não, mas uma coisa que eu achava impressionante era aquela porta que abria sozinha. Eu digo, cara, tem que ter alguém ali atrás puxando, porque isso é mágica, né? Eu morava numa cidade na época, em João Pessoa, capital da Paraíba, e eu cheguei a ver a primeira escada rolante da cidade chegar, na loja Mesbla. Mentira, era Gran Pires, antes de ser Mesbla era Gran Pires, de Dona Creuza Pires, que era a proprietária do lugar. Essa escada rolante, ela desfilou na cidade em cima de um carro de bombeiro. Eu dizia, meu Deus, a tecnologia chegou. E minha brincadeira, quando criança, eu saía da casa dos meus pais, pegava um ônibus, e eu ia para esse lugar andar de escada rolante. E tem uma placa, atenção pais, não deixem as crianças brincar na escada rolante. Ou seja, assim como eu, tinha um sindicato, um exército de crianças querendo andar naquela tecnologia nova. E hoje, pessoal, pelo amor de Deus, escada rolante não tem graça, não pontua, você já não acha graça naquilo. As tecnologias que existiam dentro dessa nave, uma que me impressionava era um telefone, né, que o Capitão Kirk, que era o comandante da nave, quando ele queria falar com o Sr. Spock, ele olhava para aquilo ali e conversava vendo o rosto do outro. Eu digo, meu Deus, isso é mentira. Primeiro porque o telefone não tem fio, e eu não conheço isso, né? E outra, ele consegue ver a imagem. Gente, hoje o smartphone ele já superou essa tecnologia, porque além de realizar aquela mesma tarefa, ele realiza de forma assíncrona. Você manda um vídeo e a pessoa que vai receber o vídeo não precisa estar ao mesmo tempo que você para visualizá-lo. Existia ali dentro aquela porta que abria sozinha. Existia também a questão do teletransporte. Existia também a questão da velocidade de dobra, que aquela nave atingia a velocidade da luz. Gente, as tecnologias que não foram superadas ainda, elas hoje já estão sendo experimentadas em nível micro, né, em partículas subatômicas. Então significa que aquela tecnologia que era fantasia na minha época, que provavelmente minha mãe olhou para mim em algum momento e disse, nossa, meu filho não está sendo criado do jeito que eu fui. Meu filho não tira mais leite no peito da vaca. Da mesma forma que eu olho para o meu filho e digo, meu filho não joga mais o peão. Meu filho não brinca. Eu lembro quando era criança, eu tinha um brinquedinho, que era uma lata de leite em pó, que você furava os dois lados e saía puxando e brincava de carrinho. E quem tinha mais habilidade ainda amarrava um pedacinho de lata de plástico de água sanitária para ele ficar fazendo pá no chão. Você acha que meu filho vai querer brincar com isso? Ele tem Forza Horizon no videogame, um jogo que tem todos os modelos de carro com a simulação de força centrífuga, o controle remoto treme na hora que ele faz a curva. Ele não vai querer daquele carrinho não. É normal, é natural, eu também não queria não. Então, pessoal, existem situações que a gente vai, e a tecnologia ela vai tomando conta da vida da gente, assim como uma água que vai esquentando dentro de um recipiente que você está inserido. É uma mudança irreversível, é um fenômeno. Você tem pouco ou nenhum controle sobre esse processo de modernização dos meios tecnológicos. Então qual é a solução? Se adapte, flua feito água, é o jeito, não tem para onde você correr. Hoje a gente, eu bato o olho aqui em vocês, eu vejo até o reflexo da luz nos olhos, que eu também estava aqui fazendo a mesma coisa. O tal do WhatsApp, ele é top demais. O problema é que ele une quem está distante, mas ele afasta quem está perto. Ontem, a professora Ruth, quando eu encontrei aqueles dois amigos, que nós fomos para um barzinho, e chegando no barzinho, fomos tomar uma cerveja, conversar um pouquinho, me enquadro naquele grupo dos bebedores que estavam ali, eu já me vi ali, e eu tive que criar um grupo para a mesa, estava todo mundo no WhatsApp, eu digo, vou criar um grupo aqui para a gente ficar conversando, quando acabar aqui a gente vai para casa, Então é mais ou menos dessa maneira. E eu vou aqui, na verdade eu dividi essa minha apresentação em alguns momentos, que eu vou representar por frases. Frases essas que eu já puxei, da apresentação que teve hoje pela parte da manhã, eu vou colocar aqui na tela. Antes de qualquer referência a esse tipo de frase, eu queria mostrar para vocês a grande revolução, que talvez essa seja a mãe das revoluções que hoje permeiam as nossas vidas, que é a velha internet.
Quando eu falo velha internet, é uma rede que existe desde que findou-se a Segunda Guerra Mundial. Só que o velho fluxo, meio militar, meio acadêmico e comunidade civil, ele também aconteceu com a internet. Então a coisa surge, pessoal, na época da Guerra Fria. E eu tenho que falar isso aqui para vocês, porque a gente tem que se embasar para o que eu vou dizer na sequência. A coisa começa a acontecer na Guerra Fria. Acabou a Segunda Guerra Mundial. Talvez aqui muitos de vocês não eram nascidos, né? Cadê a Carol que estava ontem lá no outro evento? Chega, deu uma dor no coração. Eu falei de 1 ano para ela, ela fez, não, eu nasci 2 anos depois. Eu digo, nossa, eu tô... já vou entrar, comprar, já entrou com a prestação do meu caixão aí, né? Já vou pagar parcelado, porque eu estou mais para lá do que para cá. Estou no segundo tempo da vida e sei lá se o juiz apita a qualquer momento, né? E nessa época daí, pessoal, década de 80, finalzinho da década de 70, que eu já me conhecia ali, comecei a me entender por gente, você ligava a televisão, Jornal Nacional, primeira notícia do dia, Estados Unidos, 500 mísseis, União Soviética, 650 mísseis, tanque de guerra, tanque de guerra do outro lado. Então você tinha um noticiário daquela, da guerra que estava sempre para acontecer, mas nunca acontecia. Os filmes no cinema, O Dia Depois de Amanhã, era o Holocausto, né? Era tudo em função do holocausto nuclear que ia acontecer, né? Os jogos de tabuleiro que nós tínhamos quando criança, o War, né? Foi o mapa mundi que eu aprendi, né? Dudinka, Vladivostok, Aral, né? Aqueles paísezinhos que estão ali desenhados, mas a situação era essa. E uma das coisas que foram inventadas, oriundas da guerra, foi a própria internet. Precisava-se de uma rede que não fosse destruída com um ataque nuclear. Se o ataque nuclear destruísse os servidores de computadores, a rede automaticamente se reprogramava para o outro lado. E essa é a rede que hoje nós fazemos uso como civis, como pessoas normais. Que nós vemos o YouTube, que nós vemos o Facebook, que nós vemos o Instagram, que nós pagamos as nossas contas, que nós mexemos no WhatsApp, né? E é essa rede que amedronta tanto. Mas eu quero que no fim desse bate-papo nosso, nós não tenhamos tanto medo dessa tecnologia que inevitavelmente, como um tsunami, nos engole e nos engolirá, né? Então, esse é o fluxo normal das grandes invenções da humanidade, né? Primeiro, o ser humano, parece que a criatividade dele se aguça na guerra, né? Formas mais eficientes de matar, formas mais eficientes de destruir, formas mais eficientes de me proteger. Aquela tecnologia migra do meio militar para o meio acadêmico. Do meio acadêmico ele vai para o uso civil. Geralmente é esse o caminho. Assim foi com instrumentos de GPS, assim foi com a internet, assim foi com várias outras invenções. Eu não estou dizendo aqui que guerra é certo, que matar faz bem e que é interessante que as pessoas se destruam. Não é isso que eu estou falando. Eu estou narrando um fato e esse fato está aí representado em 3 imagens. Tá certo? Bom, agora eu vou pegar a imagem que eu chupinhei dos colegas que estavam ali hoje pela manhã, né? E a frase lá da música que diz o seguinte, né? Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. Então, o direito de se iludir é o direito de cada um de nós. Mas quanto mais informações nós tivermos, menos expostos aos riscos que essas mudanças inevitavelmente produzirão, né? Elas nos cercarão, tá certo? Então, com fase nisso daí, eu quero passar para vocês alguns números. Gente, hoje, no planeta, nós somos 7,6 bilhões de habitantes, crescendo a uma taxa diária de 180 mil novas pessoas. Não é que nasçam novas 180 mil, nascem aproximadamente 300 mil, morrem aproximadamente 120 mil, e nós ficamos com um saldo positivo diário de novas 180 mil pessoas, que inevitavelmente elas vão em algum momento entrar nessas redes que aqui se encontram. Então você tem um ambiente permeado por redes sociais, né? Quantidade de celulares no planeta, celulares únicos, 5,1 bilhões de celulares. Haja chip, haja bateria, haja natureza para dar conta, né, de reciclar esse conteúdo. Usuários de internet, 4,3 bilhões. Usuários de mídias sociais, 3,4, quase 3,5 bilhões. E por aí vai. A tendência desses números, pessoal, é aumentar. Hoje nós temos mais gente usando a internet do que seres humanos na Terra na década de 50.
Então é inevitável. Você só começa a prestar atenção de que existe um mundo ao seu redor quando aquele juiz maluco lá, ele dá uma travada no WhatsApp, ele diz, ó, cancela esse trem. Quando passa 24 horas sem internet, você vê que tem família, que tem gente na sua casa, né? Quando falta energia, quando cai a internet, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O ser humano é movido por prioridades, né? Antigamente era água e oxigênio, hoje é Wi-Fi e WhatsApp. Se não tiver isso, você enlouquece, né? Bom, temos aqui também, pessoal, outros números, e assim, esses percentuais se sobrepõem. Não soma aí que tu vai chegar a 200%, 300%, se sobrepõe. Aqueles que assistem vídeos online, aqueles que assistem podcasts, aqueles que escutam rádio, por aí vai. A minha mãe, Dona Nadia, ela já tem 78 anos de idade, uma excelente mãe, a melhor mãe que eu tenho. Ela hoje está na internet, ela tem o Face dela, o Insta. Eu digo, meu Deus do céu, quem diria, né? Quem diria? Então esses aqui são os números, pessoal. E olha, eu trouxe estatísticas do ano passado e desse. O que acontece na internet em 1 minuto? O tempo que eu já falei aqui com vocês, já se passaram alguns minutos. Você tem aí, é só fazer uma conta matemática, vamos só multiplicar. Por exemplo, vamos pegar a tecnologia já quase em desuso em função das redes sociais. Ano passado, em 1 minuto, foram enviados 187 milhões de e-mails. Neste ano, em 1 minuto, aumentou-se 1 milhão de e-mails. Vamos pegar aqui o Instagram. Ano passado, pessoal, foram emitidos aí 174 mil, né? Não deu nem para eu ler aqui, né? Se é o scroll. Bom, 174 mil alguma coisa, tá? E esse ano, 300 e cacetada mil essa mesma coisa. Então assim, a coisa dobrou de tamanho, né? Nem sei o que é, porque o ângulo que eu estou aqui me complica, né? Mas, né? Número é número, né? Tem até um programa aqui, eu não sei se vocês conhecem, eu nunca vi, um tal de Tinder, tá aqui, ó. Então aí, então tá aí o número, né? Aumentando, tudo aumenta. Meus senhores, ano que vem, o número vai ser maior, isso não vai diminuir, isso só aumenta, né? É igual minha cintura, está só aumentando de tamanho, né? Bom, primeiro crime praticado com o uso de computador. Nós, seres humanos, temos uma necessidade tremenda de dizer a primeira vez que algo aconteceu. E eu li em algum lugar, o primeiro crime cometido por computador foi... Eu automaticamente desconfiei da informação, eu digo, não pode. Quer dizer que essa pessoa que está escrevendo isso, ela estava do lado do cara na hora que essa... Não pode. Em outras palavras, apesar do fato dessa precisão daquela ser questionável, que foi em 1964 no MIT... Eu posso garantir para vocês com 100% de certeza que essa nova ferramenta que foi criada, ela é usada para cometer crimes novos, por exemplo, invadir computadores. Lei Carolina Dickmann, 12737, se eu não me engano, né? Essa lei só pôde entrar em ação a partir do momento que eu tenho um dispositivo informático para ser invadido. Sem dispositivo informático não tem esse crime. Mas, gente, desde que o mundo é mundo, o ser humano ele faz as mesmas coisas. O furto, o roubo, o estelionato, o estupro, a calúnia, a difamação, a injúria. Tudo isso acontece, tudo isso continua acontecendo e eu não vejo um momento em que isso vai parar de acontecer. E todos nós estamos submetidos ao mesmo risco de que isso aconteça conosco ou que nós sejamos os sujeitos ativos desse tipo de conduta na internet. Por uma razão simples, nós somos humanos. E a internet ela tem uma outra característica que potencializa essa situação. E aí eu entro na segunda estrofe aqui da nossa canção, com destaque para os termos-chave. Toda pedra no caminho você pode retirar, né? E se você retira algumas pedras do seu caminho, no seu percurso na internet, pode ser que as suas chances de sucesso se aumentem, né? Elas se expandam, e os espinhos que um dia podem te arranhar, eles sejam reduzidos, ou pelo menos que fiquem menores no tamanho, né? Então temos aqui o seguinte, o que é que faz? Porque a minha cabeça na internet faz com que eu cometa determinadas condutas que na vida normal eu não cometo. Eu gosto muito, pessoal, de exemplificar com aquele desenho animado do Pateta. Vocês já perceberam que na minha cabeça só tem porcaria, né? Eu não consigo guardar pensadores, eu não consigo guardar filósofos, só guardo desenho animado, né? Meus heróis são Lion, dos Thundercats, né?
Capitão Guapo, né, da Corrida Maluca. He-Man é bom também, He-Man é top, né? Optimus Prime, líder dos Transformers, e por aí vai. Mas vamos lá. Primeira coisa, pessoal, pseudo-anonimato. As pessoas que estão na internet, elas têm uma sensação de que estão anônimas. Experimente você abrir qualquer notícia de jornal agora, online. Poste qualquer coisa. Diga o seguinte: essa postagem aqui de cima, ela está perfeita. Embaixo vai chegar alguém falando mal da sua mãe, né? Como é aquela rede social que tem um passarinho? O Twitter. O Twitter é um dos pecados capitais ali, é o ódio puro, né? Todo mundo se degladia ali numa situação, né, de xingamentos e agressões o tempo inteiro. Talvez aquelas pessoas presentes fisicamente, elas não tivessem aquela mesma vontade de xingar, de denegrir, de machucar a honra alheia. Outra coisa, pessoal, diminuição das distâncias e barreiras geográficas. Outra, distância segura das vítimas. Falta de informação e ingenuidade da grande maioria dos usuários de internet. Meus senhores, no Nordeste a gente diz uma frase que é o seguinte: todo dia acordam e se levantam um esperto e um bobo, e eles vão se encontrar. Quando eles se encontram, recentemente eu recebi, inclusive, anunciei no OLX, nem lembro o que é que foi. Daqui a pouco o cara me liga: o senhor está anunciando tal coisa no OLX? Eu digo: sou. Ele fez: aqui é do setor de segurança. Eu estou ligando para o senhor para confirmar o número que eu estou mandando para o senhor. O seu telefone é esse? 3199, nananã. Eu digo: é. Ele fez: eu vou mandar um SMS para o senhor. Aí eu digo: beleza. Aí eu parei assim, eu digo: meu Deus, esse cara não comeu danoninho na infância, o cérebro dele não tá formado. Eu digo: meu irmão, vem cá, bicho, deixa eu te quebrar teu galho. Tu tá mandando SMS para um telefone fixo, é isso? Aí ele: não, é porque... Eu digo: cara, pelo amor de Deus, larga de ser burro. Até para ser bandido, o cara tem que ter um pouquinho de inteligência. Isso é um telefone fixo. Se o telefone começa com 3, com 2, provavelmente é fixo, rapaz. Aí ele se vira para mim assim, é mesmo, né, parceiro? Eu digo: é, rapaz. Ele: não, foi mal aí, velho. Tenha um bom dia. Aí desligou, né, foi embora, foi dar o golpe em outro. Falta 5? Tá bom. Então, gente, aí a coisa funciona desse jeito, né? Então você tem uma crença numa natureza anárquico-extremista da internet, uma volatilidade das evidências eletrônicas que são postadas e retiradas minutos depois. E aí a gente se pergunta, né, o que fazer. Então, como diz também o refrão da música, né, é preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. E esses cuidados, pessoal, eu tentei reunir aqui para vocês de uma forma muito rápida. Como essa apresentação ficará disponível para o pessoal, professora? Então, está disponível para vocês. Eu vou ler aqui os principais tópicos. Não abra e-mails de remetentes desconhecidos. Desconsidere mensagens catastróficas. Aqui, o acidente, aí o ser humano movido a sangue, eu vou clicar. Aí quando ele clica, o vírus vai para a máquina dele. Então, tomar cuidado. Essas são as situações que a gente tem que respeitar. Outra, redes sociais. Meu Deus, é uma super exposição. Hoje você não precisa de bola de cristal. Você quer saber qualquer coisa sobre qualquer pessoa, você vai no Google, soma com o que o Facebook te dá, multiplica pelo Insta e pronto, você tem a vida, né? Você é um cartomante digital, acabou. Não tem para onde correr. O problema é o seguinte: você malhou na academia, ficou gostosa, aí você fala: preciso me mostrar na internet. Meu irmão, para. Essas imagens que você está postando aí serão usadas lá na frente contra você. Seja pela criação de um perfil fake, né? Ou seja também pela utilização dos seus dados para... Gente, eu sou capaz de apostar, se levantar a mão alguém aqui, você me disser o seu primeiro nome, ou se eu tirar uma foto sua, eu vou encontrar você na internet. Eu vou saber de quem você é filho, quem é que mora no seu apartamento de cima, no de baixo, do lado do outro. É só ter paciência. Isso aí a gente encontra com uma facilidade tremenda. Outra, pessoal, não fique amigo de todo mundo nas redes sociais. Rede social não é a competição. Eu tenho 5 mil amigos, eu tenho 1 milhão de amigos. Quem quer 1 milhão de amigos é Roberto Carlos, não sou eu não. Se eu tiver 6, um para segurar em cada alça do caixão, tá bom. E se for fortinho, tá bom 4. Essa quantidade de gente é impossível você se relacionar durante muito tempo. Celular, pessoal, pelo amor de Deus, mantenha o celular travado, fechado, protegido por senha. Evita que... vou falar aqui, no celular de vocês tem sempre o seguinte... Aqueles que têm ainda o privilégio de ter o pai e a mãe vivos, tem lá papai e mamãe, e tem amor também, benzinho, docinho, cada um que chama de um jeito,
né? Então são comportamentos normais, previsíveis, né? Mandar nudes pelo celular, pelo amor de Deus, não confia no outro lado, você está maluco, você está maluca. Você vê aí a quantidade de problemas de pessoas expostas na internet por uma confiança numa pessoa que para você era especial. Bom, cuidado, tá certo? Outra, se o bem e o mal existem, você pode escolher, e para que você possa fazer essas escolhas, eu vejo aqui pessoas jovens que estão, né, fazendo a sua evolução como universitários, né, terminando as suas extensões de graduação. E a gente, na nossa cultura ocidental, a gente geralmente quer tudo e quer para hoje e quer para agora. Você quer entrar no quarto com um violão na mão, que os meninos estavam tocando hoje, você em 2 horas você quer sair tocando, né, parecendo o Yamandu Costa lá do, né, o nosso grande músico. Não é assim que as coisas funcionam. E aí, dentre esse universo de desenhos animados que eu escolhi e permeei minha cabeça de tanta bobagem, de tanta besteira, eu selecionei aqui uma frase também que representa justamente esse tempo que demora, a partir do momento que a gente se propõe a promover mudanças, até o momento em que nós iniciamos a colocá-las em prática. Essa frase daqui. Né? Essa frase é dita pelo líder dos Transformers, né? Aquele robô chamado Optimus Prime. Mas a verdade, independentemente de onde ela venha, ela continua sendo uma verdade. E é uma frase bonita, ela diz o seguinte: o destino raramente nos chama no momento de nossas escolhas. Você faz uma escolha hoje, lá na frente, as curvas da vida fazem com que a gente se encontre com esse novo destino que a gente planejou. Tá certo? Então agradeço demais a vocês, né? Agradeço a professora, as professoras, né? Ao pessoal aqui que comigo está dividindo essa tarde. Em homenagem ao professor aqui e aos demais que aqui estão. Afinal de contas, nós estamos num seminário internacional. Meu muito obrigado em todas as línguas aí que eu pude encontrar na internet. Tá certo? Valeu!